Antes de você comprar um ou outro, eu vou te mostrar, na minha opinião, qual é o melhor. Na minha opinião, lembra disso, na minha opinião. Vou te mostrar os prós e os contras de cada um desses dois aplicativos consolidadores de carteiras. E lembrando que tanto o Investidor 10 quanto o Status Invest ele tem esse site de busca, né? Então você consegue estudar as ações aqui. Eu não vou comentar isso nesse vídeo. Se você quiser saber por qual é o aplicativo que eu estudo as minhas ações, qual o aplicativo que eu uso ali realmente para poder fazer as triagens das minhas ações, as lives junto com o pessoal do Método 2 em 1, as lives junto com o pessoal da geração de dividendos, e a gente faz um outro vídeo para isso. Hoje, a intenção de discussão desse vídeo é qual é o melhor consolidador de carteira. Léo, eu fico comprando minhas ações, eu fico comprando meus fundos imobiliários, eu fico comprando meus BDS, fico comprando meu Tesouro Direto, e eu preciso de um lugar para poder consolidar tudo isso. Eu preciso de um lugar para me avaliar, porque querendo ou não, você só evolui se você consegue analisar métricas. Como que você vai saber se você tá bem ou mal se você não sabe qual que é a média? Como que você vai saber se você tá bem ou mal se você sabe que a média é 7, mas você não sabe quanto você está? Então, os aplicativos consolidadores de carteiras eles são extremamente importantes para você ser um bom investidor, porque você vai consolidar todos os seus ativos, ou seja, o trabalho que ele vai fazer é pegar todas as compras que você fez de Banco do Brasil, pegar e calcular seu preço médio para você ver quanto de rentabilidade você tem, para você ver quanto de provento você recebeu durante um certo período de tempo, de maneira organizada, de maneira clara, para que você consiga avaliar o que você tem que comprar, o que você tem que vender, o que você tem que manter na sua carteira. Então a discussão desse vídeo não é se você tem que ter um aplicativo consolidador de carteira ou não. Isso aqui já é mais óbvio do que parece. Você precisa ter um consolidador de carteira. Agora, sabendo que eu preciso disso e sabendo que a maior parte das ferramentas são pagas, qual é a que eu vou pagar? É isso que eu quero trazer nesse vídeo. E se vocês gostarem dessa série, eu posso comparar inclusive com outros. A gente pode pegar o ganhador aqui, na minha opinião, e comparar com um outro aplicativo de consolidação que você quiser. Tá? É só deixar aqui nos comentários que a gente faz essa comparação posterior aí, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tô com o aplicativo aberto na parte da carteira, tanto do Status Invest quanto do Investidor 10. E a gente vai começar a fazer as análises aqui através do Status Invest, beleza? Aqui na página inicial do Status Invest, quando você paga o aplicativo, o que você vai receber? Olha só, você vai ter aqui a consolidação da sua carteira, você vai ver, conseguir, inclusive, clicando aqui na setinha, comparar com mais indicadores, né? Você consegue comparar com o IPCA, você consegue comparar aí com o máximo desses indicadores aqui, né? Ibov, FIX, IPCA e o CDI. Aí você consegue ver como que tá a sua carteira, né? A gente vai até discutir sobre como está a minha carteira aqui no Status Invest. Aqui embaixo você consegue ver a comparação ano a ano da sua carteira. Ah, em fevereiro subiu tanto, em março subiu tanto, em abril caiu um pouquinho, em maio subiu, em junho subiu, em julho subiu, em agosto subiu, setembro e outubro agora a gente tá vendo as quedas dos fundos imobiliários, né? A carteira tá descendo. No acumulado, quanto que deu? Ah, rendeu 59% aí no acumulado, né? Nos últimos 3, 4 anos aí. Então, isso aqui é muito importante, você vê isso, né? Realmente, o gráfico de desempenho, quanto que você tá tendo de acumulado no ano, isso aqui é muito importante você ter na sua carteira. Não existe, não faz sentido você ter um aplicativo consolidador de carteira que não tenha isso. Então, isso aqui é a função básica. Isso aqui eu achei muito legal dentro do Status Invest, tá? Achei muito legal. Isso não tem no Investidor 10 e achei muito legal aqui no Status Invest. O que ele faz aqui? Ela pega todas as classes de ativo e compara com a sua carteira. Ele pega aqui a classe de ativo de ações, BDRs, FIs e tesouro e compara com a sua carteira aqui, que no caso aqui tá nomeada como rumo ao 100k. Eu já troquei, né, o nome, mas enfim, tá aqui nomeado como rumo ao 100k. E aí, perceba, se você faz a correlação, isso aqui tá falando sobre correlação positiva, negativa, tá? Se você faz a correlação entre ações e ações, correlação positiva de 1, BDR, 1, FI, 1, minha carteira com a minha própria carteira, 1, e a correlação do tesouro com o próprio tesouro é 1. Então, o que quer dizer isso aqui? Quando eu olho aqui nessa primeira barra, ações e a minha carteira, significa que a minha carteira tem uma correlação positiva com as ações, ou seja, se as ações estão subindo, a minha carteira está subindo também. Se as ações estão caindo, a minha carteira está caindo também. Isso aqui mostra duas coisas. Primeiro, que a minha carteira tem um risco muito parecido com a das ações, isso quer dizer que eu estou muito concentrado em ações, ou que as ações estão subindo agora e concomitantemente a minha carteira também está subindo, não necessariamente depende só das ações. Aqui você consegue ver, né, que tá correlação positiva em tudo, exceto com fundos imobiliários. Fundos imobiliários a gente tem uma correlação negativa. Isso quer dizer que minha carteira está subindo e os fundos imobiliários está caindo. E o contrário também é positivo. Quando os fundos imobiliários estão subindo, teoricamente a minha carteira vai cair, se seguir nessa correlação negativa. Porém, aqui provavelmente está acontecendo esse descaso de carteira com fundo imobiliário justamente por conta da queda recente dos fundos imobiliários. Então a carteira está subindo, as ações estão subindo, os fundos imobiliários estão caindo. Como a minha carteira é prioritariamente ações, fundos imobiliários, né? Você vai ver ali as ações subindo, a carteira, como tem um volume muito grande em ações, vai subir a carteira, vai fazer com que a carteira suba, e mesmo com a queda dos fundos imobiliários, ela não vai ficar negativa. Então carteira subindo, fundo imobiliário caindo, significa que isso demonstra para você, em resumo, o que teoricamente faz mais sentido você comprar agora, né? E realmente aí faz sentido você comprar agora os fundos imobiliários, tá? Aqui tem um gráfico de risco e retorno.
retorno, mas realmente esse gráfico de risco e retorno aqui, não gosto de usar muito ele, né? Por exemplo, aqui ele coloca que a BR Partners está com um risco maior do que a FI, assim, isso aqui é uma avaliação do próprio Status Invest, não sei como que ele utiliza ali, quais são os parâmetros que ele utiliza, mas aqui você consegue perceber que o Tesouro ele classifica com menor risco, depois vem fundo imobiliário, depois um pouquinho de ETF aqui, né? Inclusive ele tá colocando aqui que o IVVB11 ele tem um pouco mais de risco, por exemplo, do que o HGLG, enfim, e assim você consegue ver aí quais são os ativos de maior risco com base no julgo aqui, né, do Status Invest. Então, gostei dessa primeira parte, né? É boa essa primeira parte, que é justamente essa parte da carteira aqui chamada rentabilidade. Se a gente volta lá pro dashboard, você consegue ver aqui a composição, você consegue ver aqui calendário de eventos, consegue ver aqui a alta e baixa das ações, os proventos e os patrimônios. Que é basicamente, aqui no dashboard, você consegue clicar nisso aqui. Por exemplo, se eu cliquei aqui, entrei na parte de rentabilidade. Se eu cliquei aqui, patrimônio, eu vou entrar aqui nessa parte. Quer ver? Olha só, se eu clicar aqui, você vai ver ali que eu entrei na parte de patrimônio. Então, se eu clicar aqui em patrimônio, você vê que é a mesma coisa, tá vendo? E aqui você consegue ver o patrimônio crescente aí da carteira. Uma coisa muito importante, né? Isso aqui eu notei no Status Invest. Existe uma demora maior para atualização dos dados. Isso aqui não tem como negar. Aqui eu tô com um patrimônio de 688 mil, enquanto no Status Invest eu tô com 863 mil, né? Então, realmente existe uma demora na consolidação dos dados aqui. Aqui você consegue ver o mapa de ativos, quais são os ativos que você mais tem aqui, né? A posição. Aí você consegue ver aqui, ó, tem 283 em ações, 334 em fundos imobiliários, Tesouro, ETF, BDR ali. Você consegue ver aqui, ó, resumo dos ativos, início e o fim do mês. Isso aqui é legal, né? Quanto que eu investi no início do mês, quanto que eu ganhei de dividendos até do início do mês. A gente tá no mês de outubro, então quer dizer que eu já comprei, fiz compras, né? Investi 80 mil reais e tem uns proventos aí de 2 mil reais, né? Graças a Deus estamos conseguindo aportar o máximo possível. Aqui você consegue ver as movimentações, desde a minha primeira movimentação lá, ó, comecei, ó lá, quando eu comecei investindo. Comecei investindo lá, ó, 170 reais, né? Pra quem olha agora, e nessa época aqui eu já falava, ó, daqui 2, 3, 5 anos, talvez 10 anos, os nossos aportes vão começar a aumentar, o pessoal vai começar a falar, né? Mas desse jeito é fácil. Quando começou com 100, todo mundo não falava nada, né? Aqui você consegue ver os ativos que você tem, né? Então clica aqui, você consegue ver os fundos imobiliários que você tem, aqui você consegue ver os tesouros, aqui você consegue ver os ETFs, aqui estão as ações, né? Isso aqui é a posição na carteira mesmo. E essa posição na carteira você também consegue ver ela aqui através de composição da carteira. Na composição da carteira aqui fica até mais bonito para você ver, né? Você consegue ver aqui quantos por cento você tem, ó, 49% fundo imobiliário, né? 40% em ações, ETFs, aqui a gente aproveitou bastante dessa queda dos fundos imobiliários, né? Lembra que eu tinha 49 em ações e 30 em fundo imobiliário? A gente comprou bastante fundo imobiliário aproveitando das quedas aí, né? A gente vai ser recompensado no longo prazo. Aí que você consegue ver, ó, clique em ações, você consegue ver o segmento, você consegue ver o preço, a quantidade que você tem, o percentual da carteira de ações, percentual na carteira total. Aí você consegue ver aqui essa parte de composição da carteira. Fundo imobiliário também, a mesma coisa, né? Aqui você não consegue ver a variação. Para ver a variação, realmente tem que ir ali na parte do patrimônio, para você ver por aqui, ó. Aí que você consegue ver a diferença, né? Quantidade, patrimônio, quanto você tem aí de variação de cota, enfim. Você consegue ver a variação hoje, variação total. Aqui é uma coisa que você não consegue ver a performance da carteira, né? Você não consegue ver a performance, uma coisa que a gente consegue ver lá no Investidor 10. Aí eu já vou mostrar para vocês lá quando a gente estiver olhando a parte de performance. Na parte de composição aqui, basicamente a mesma coisa, né? Então, é basicamente uma repetição ali do patrimônio, só que sem mostrar quanto tem de variação, mostrando mais aqui realmente o segmento. Aí você consegue ver o segmento aí, né? Aqui embaixo você consegue ver a distribuição por setor. Eu acho bonitinho esse gráfico, né? É diferente, na verdade, né? Achei ele bem bonito. Em ações aí, ele consegue fazer a divisão ali, ó. Quanto que é em comunicação, como que é consumo ciclo. É uma maneira diferente de mostrar a mesma coisa, né? Normalmente, você mostra isso através do gráfico aqui de pizza, né? Enfim. Aí você consegue ver a volatilidade da sua carteira. Ó, o Ibov tem uma volatilidade, quanto maior a volatilidade, maior o risco da carteira, né? Aí você consegue ver que o Ibov tá com a volatilidade próximo de 13 e minha carteira tá bem tranquila ali, próximo da caminha deitada, né? Realmente a volatilidade da carteira é baixa. Você não vai ver minha carteira explodindo de rentabilidade, mas também não vai ver minha carteira caindo pra caramba. Minha carteira é uma carteira previdenciária, uma carteira que tem foco em ativos que são robustos no longo prazo, né? Então ela não tende a cair muito. Quando cai, nós rebenta de comprar, né? Como a gente tá fazendo agora, secando toda a reserva de oportunidade aí, comprando os fundos imobiliários. Aí da parte aqui, depois vem essa parte de subcarteira, aqui você consegue ver a carteira atual, aí você pode ficar adicionando subcarteiras, né? Você pode ter até 4 subcarteiras. Depois vem a parte de transações, essa parte de transações aqui é para você ver o histórico de transações, então o que eu comprei nesse mês, né? Olha aí, já tá aqui tudo que eu comprei nesse mês, você vê que foi praticamente tudo fundo imobiliário, né? Desde o dia 25/9 eu tô comprando fundo imobiliário, ó. Fundo imobiliário, dia 1/10, fundo imobiliário, olha aí pra você ver, fundo imobiliário, tudo fundo imobiliário, meu parceiro, tudo fundo imobiliário, porque tem muita gente que pergunta, Léo, se a minha carteira tem que ter 30% de ação e a oportunidade agora tá em fundo imobiliário, eu posso investir só em fundo imobiliário mesmo que, pô, já tem ali mais de 30% de fundo imobiliário, que é a minha meta também? Sim, meu parceiro.
oportunidade você não vai deixar passar. Depois você rebalanceia esse negócio de novo, né? Aqui a parte de meta você consegue colocar algumas metas, por exemplo, vou adicionar uma meta aqui agora. Eu quero meta de proventos. O nome da meta é rumo aos 20k de proventos. Vou colocar rumo aos 20k de renda passiva, tá? Aí o início a gente pode colocar, se é opcional ou não, né? Forma de provento aqui no mínimo por 12 meses. Vou colocar aqui, eu quero média mensal, tá? Enfim, aqui eles colocam a carteira como todo, tal, salvar. O valor da meta aqui seria 20 mil reais, né? E pronto, só clicar em salvar. E aí você tem que colocar aqui no caso, até quando é que você planeja bater essa meta, né? 20 mil reais, cara, vamos colocar aqui daqui 10 anos, né? Daqui 10 anos renda passiva, sei lá, 5 anos. Não sei, assim, quanto que eu vou bater essa meta, porque minha carteira tá me surpreendendo, né? Eu pensei que eu ia bater R$1.000 de dividendos aí só em 2026, já estamos ganhando R$1.000 de dividendos. Então eu vou colocar aqui uma meta realista, 2030, tá? Primeiro, 1/1 de 2030. Vamos lá, salvar. Aí você salva aqui, você consegue ver sua meta, né? Proventos, rumo a 100k, às 20k de renda passiva, qual que é o objetivo, qual que é o total atual. Vamos deixar ele calcular aqui, a gente volta aqui depois, tá? Aqui, já inclusive calculou, ó lá. A minha média de dividendos hoje, calculada aqui pelo Status Invest, tá de R$467, né? E a minha meta, o objetivo mensal é de 20 mil reais, que provavelmente tá pegando desde o início, onde eu recebia lá 70 centavos, né? E agora a gente tá vendo aí, então, teoricamente, para ter uma média de 20 mil de renda passiva, eu vou ter que estar ganhando 50 mil de renda passiva para poder conseguir essa média aí, provavelmente, né? Aqui na parte de proventos, a gente consegue ver quais são os proventos que a gente recebeu. Você consegue ver anualmente, de 6 meses, de 5 anos, enfim. Você consegue ver isso mensal, trimestral. Isso aqui é legal, né? Você consegue ver quanto você recebeu no trimestre. Olha lá, parece como se fosse uma DR de uma empresa, né? Então vamos pegar aqui desde o início, quanto que eu recebia trimestralmente. Olha lá, no meu primeiro trimestre investindo, ganhei R$60. No segundo trimestre já aumentou para 189, 281, 241. Aqui não aumentou, né? Diminuiu, ó. Depois 543. Hoje, no terceiro trimestre de 2024, agora foi 5.677. Já temos provisionado aí pro quarto trimestre 2.176. Você pode colocar semestral, você pode colocar anual também, né? Isso é uma opção que a gente não tem dentro do Investidor 10. A principal aqui que a gente vai usar é mensal, porque a gente quer saber quanto que tá crescendo mensalmente mesmo, né? Então a gente vai usar mensal aqui. Inclusive você pode ver aqui que a gente tem algumas incongruências, né? Isso aqui que você vai ter que conferir dentro da sua corretora. Qual que é a corretora, ela não é aplicativo consolidador. Então você não vai ver quanto você ganhou de dividendos no mês lá. Você vai ter que baixar o extrato, você vai ter que ir somando na calculadora. E eu somei a minha na calculadora para ver qual que estava mais condizente. E sim, aqui a parte condizente vai a mais com o Investidor 10. Perceba, aqui no mês 9 eu recebi R$3.212. E aqui no mês 9 foi só R$2.174. Vou ter qual que é o certo, né? Como que você vai saber qual que é o certo? Você vai ter que ir, em todo caso, na corretora e ver quais foram as ações que te pagou, quanto que te pagou, e você vai ter que somar para ver ali qual que vai ser o máximo. Aí que você consegue ver a média de proventos, né? Desde janeiro aqui, ó, eu comecei a investir junto com vocês aí em maio, né? R$7, ganhava R$7, R$30 de dividendos. E agora já estamos aí na casa dos quase 2 salários mínimos, né? Quase 2 salários mínimos. Aqui você consegue ver os ativos por carteira te pagando dividendos. Então a Taesa pagou 12% do dividendo que eu tenho na minha carteira, que é 1.400. Aí depois é o Banco do Brasil. Aí vem aqui a parte de fundo imobiliário, quais foram os que mais pagaram dividendos aqui, né? Você consegue ver, essa parte é bem legal. Aqui você consegue ver os provisionados e aqui você consegue ver ali aquela tabela, igual tem aqui no Investidor 10 também, né? A tabela de quanto que pagou, o que é, se é juros sobre capital próprio, se é dividendo, quanto que foi o valor pago, né? Quanto que vai cair ali na sua conta. E aí a parte de carteira no Status Invest, basicamente é isso aqui, tá? Não é um consolidador de carteira ruim, não. Inclusive, achei ele bem bonito. Achei ele bem bonito, né? Quando fica preto assim, ó. Eu gosto muito do fundo preto, né? Não é à toa que o GD Tools também tem o fundo branco também, mas eu prefiro o fundo preto. E agora vamos ver o que tem de diferente do Investidor 10. Aqui no Investidor 10, quando você abre aí o dashboard, né, do Investidor 10, já vai aparecer para vocês algumas coisas diferentes, ó. Já vai aparecer aqui os ativos que você tem na carteira, né? Então sua métrica aqui de carteira. Você vai ver o valor aplicado, o ganho de capital. Isso aqui é legal pra caramba, né? Isso aqui não tem lá no Status Invest, isso aqui é legal pra caramba. Você vê aí quanto que você aportou. Eu vou colocar aqui desde o início, ó. Desde o início ali, quanto que eu tinha investido lá, ó. Já tinha com ganho de capital negativo, perdi R$3 no mês. Aí foi crescendo esse patrimônio. Olha que bonitinha essa escadinha, né? Muito legal. E você consegue ver o ganho de capital. Por exemplo, ali, ó, no mês 8, o ganho de capital da minha carteira tava de R$38 mil, né? Eu importei, tava ali com R$600 mil investido, tava com 632 mil de patrimônio, porque eu ganhei 38 mil só com valorização de cota, né? Você consegue ver aqui o quanto o patrimônio foi crescendo.
beleza? Aqui em cima você consegue ver a variação total da sua carteira e consegue ver a rentabilidade, né? Essa rentabilidade é muito difícil de ser calculada, né? Ela é muito difícil de ser calculada, a gente vai falar inclusive sobre isso aqui. Aí aqui embaixo você consegue ver, ó, de maneira mais clara, né? Eu prefiro o Investidor 10, isso aqui é uma preferência minha, tá? E acredito que fica muito mais fácil para quem tá começando, acredito que isso aqui atende quem já é médio, quem já é avançado, então você consegue através de um consolidador de carteira que já te entrega aqui na sua cara, né? Você abriu o dashboard, você já vê aqui na sua cara seu portfólio, porque consolidador de carteira serve para isso, para consolidar ali e ver quanto você tá ganhando cada um. Então essa variação aqui, essa diferença de variação fica muito mais visível para você consegue ver quanto você tá ganhando aqui em ações, como que tá a sua carteira de fundos imobiliários, enfim, dá um clique, você abre, você consegue ver aqui, e aqui a gente tem uma coisa muito boa, né, muito boa, que o Status Invest não oferece isso para você, que é essa possibilidade de você editar o que tem na coluna. Então, por exemplo, aqui na coluna, quem colocou isso aqui foi eu, né, quantidade, preço médio, preço atual, variação, rentabilidade, saldo e tal, o yield on coast, pô, você não consegue ver o yield on coast lá, você não consegue ver a rentabilidade, que é somando os dividendos, aí você olha lá, Banco do Brasil tá valorizando só 2%, você fica desesperado, né, já tem 3 anos que eu tenho Banco do Brasil, só rende 2%, pô, já tá com 109% de valorização, né, de rentabilidade de performance no total, Sanepar aí, então, pô, não faz sentido não ter isso, né, tem que ter. Você consegue colocar aqui preço justo do GRA, preço justo do Bazin pra te ajudar, né, você consegue colocar o payout da empresa, o ROI, a margem, vou colocar aqui, por exemplo, que eu gosto de ver o PL da empresa, eu sempre gosto de ver o PL da empresa, você consegue colocar aqui então, ó, o PL da empresa aí pra você ver qual que as empresas estão mais, você consegue ordenar, né, quero ordenar pelo menor PL, aí você consegue ver quais que estão com menores PLs aí, né, então isso aqui facilita pra caramba na hora de você dar uma olhada geral ali na sua carteira. Fundo imobiliário é a mesma coisa, você consegue ver a rentabilidade, aqui você consegue ver quais são os fundos imobiliários, ETF, BDR, Tesouro Direto, você consegue inclusive adicionando aqui. Parte de proventos, vamos lá. Na parte de proventos, cara, você tem aqui a parte parecida lá com o Status Invest, né? Basicamente essa função que tem que ter em todos os consolidadores, não faz sentido não ter. Você tem que ter ali um consolidado de quanto você recebeu e tal. Aqui você consegue ver a parte de crescimento. Aí aqui só tem a função anual e mensal. Isso aqui é legal que o Investidor 10, apesar de não ser uma coisa essencial, né? É um toque assim, né? De capricho. É colocar o trimestral e o semestral também. Mas enfim, só o mensal é o que mais a gente confere. Então você consegue ver lá, comecei com R$7 e agora a gente tá aí com 2.700, 3.200, 2.200. Aí aumentou pra caramba os dividendos. Uma coisa legal que você consegue ver também é que você consegue separar quais são os futuros e quais são os recebidos. Esse aqui é o que eu já recebi. Por aqui no mês 10 eu ainda não recebi tudo. Apareceu ali porque tava os futuros juntos, que são os projetivos, né? Os projetados para receber esse mês. Então o que eu já recebi no mês 10 foi R$28. Mas se eu colocar aqui junto com os futuros, eu consigo ver que, pô, no mês 10, isso aqui é só os futuros que eu vou receber, né? Olha lá, mês 10 eu vou receber ainda, durante esse mês, 2.257. Se eu colocar recebidos e futuros, aí você consegue ver tudo ali juntinho. Outra coisa muito legal, você consegue separar por tipo de ativo. Quanto que eu tô recebendo só de ação? Isso aqui é legal pra caramba. Um gráfico só de ação. Quanto que eu tô recebendo só de fundo imobiliário? Quanto fundo imobiliário ele é uma escadinha mais... Depois não tem como, né? Os caras falam aí que fundo imobiliário não é estável, não paga... Olha que bonita essa escadinha, né? Para aposentadoria, fundo imobiliário é o melhor, né? Não tem como. Você consegue separar também, por exemplo, por ativo. Eu quero ver quanto que eu recebi aqui de GARI desde quando eu tenho ele. Você consegue ver ali, ó. Recebia 86 centavos de GARI. Agora já estamos recebendo aí R$200 de GARI. Você consegue ver bem certinho aqui quais são os meses que pagou. Enfim, isso aqui é muito legal, né? A parte de proventos do Investidor 10 é muito legal. Aí vem a parte de gráficos. Na minha opinião, o que é mais completo, né? Aqui no Investidor 10 não tem outro que tem isso. Então, você consegue ver a evolução de patrimônio, que é o mesmo gráfico lá do início. Aqui você consegue comparar com vários indicadores, ó. Consegue comparar com IVVB1, IDIV, SPX, Small, IBOV, né? Deixa eu desligar aqui para poder comparar aí com o IPCA e o CDI. Aí você consegue ver aqui a rentabilidade dos últimos 12 meses da carteira, aí batendo CDI, batendo IPCA. Consegue ver aqui por mês qual foi a rentabilidade. E aqui chega a parte completa, na minha opinião, do Investidor 10 que não tem em outro lugar. Lá no Status Invest, você consegue ver essa parte de composição aqui através desse gráfico aqui bonito, né? Tem minerais, utilidade pública. Aqui no Investidor 10 também tem isso, né? Você consegue ver aqui, só que melhor ainda, você consegue ver separado. Por exemplo, só em ações, como que tá? Financeiro, utilidade pública, materiais, consumo não cíclico, telecomunicações. A posição atual da carteira, ó, bancos, energias, tá? Você consegue ver bem divididinho, ó. Você vê quanto de dinheiro, quantos por cento, né? Bem mais completo. Aqui a parte de posição de ações, você consegue ver quais são as suas ações. Fundos imobiliários, ó, fundo de tijolo, fundo de papel, outros que entram ali como os híbridos, né? Consegue ver ali, ó, títulos, valores, lajes corporativas, híbrido aqui, logístico, indústria, galpão, posição dos FIIs aí, você consegue ver quanto que você tem. Eu portei pra caramba agora em KNRI, que eu nunca vi ele abaixo de 140, né? Nunca vi, desde quando comecei a investir, abaixo de 140. Então, aproveitei a oportunidade. Consegue ver aqui os BDRs, os ETFs, bem divididinho aqui, né? Bem bonitinho. Essa parte aqui de composição de carteira, realmente, o Investidor 10
10, na minha opinião, é o melhor que tem aí entre todos os que existem, né? Eu tenho praticamente, como eu sou produtor de conteúdo, eu preciso ter acesso a todos, né? Então eu tenho a todos. Kinvo, Investidor 10, AGF, eu tenho o MyProfit, eu tenho o Status Invest, né? Então, se você quiser vídeo comparando eles, é só você deixar aqui nos comentários que eu comparo, tá? Você vai ver. E aí a gente pode ver no que tem de melhor em um, o que tem de melhor em outro, pra você ver o que encaixa pra você, tá? A gente já vai falar dos preços aqui do Investidor 10 e do Status Invest, porque o preço também é uma coisa que você tem que analisar bastante, né? E a parte de metas, você também pode criar suas metas, né? Eu criei minhas metas aqui, ó, já bati essas duas metas, agora eu tô com essas outras duas metas aqui pra bater, 2.500 de dividendos recebidos com ações, fundos imobiliários na média, né? E o patrimônio aqui, meu próximo meta é 3 milhões. Parte de análise, aqui na parte de análise, você consegue uma análise inteligente da carteira. Isso aqui quem faz é o próprio Investidor 10, tá? Então aqui você vai ter algumas coisas aqui que normalmente ele quer te dar um alerta. Ah, você possui menos de 20% de exposição no exterior, considere diversificar seu patrimônio. Você possui 30% mais de 30% do seu patrimônio em ações, considere diversificar. Aí ele mostra aqui, né, ROI abaixo de 10, enfim, para você ficar esperto. Parte de lançamentos é igual lá do Status Invest, né? Então você consegue ver aqui só que separado, bem certinho, o que você lançou em fundo imobiliário, as últimas compras dos fundos imobiliários, as últimas compras de criptos, as últimas compras aí de tesouro, enfim. E uma coisa aqui que não tem como, meu parceiro, isso aqui ganha o cara, né? É a parte de imposto de renda. Isso aqui não tem no Status Invest. Só isso aqui já vale praticamente tudo que você paga aí no Investidor 10, que isso aqui facilita pra caramba a sua declaração do imposto de renda. Então você consegue ver aqui, ó, seus bens de dia, aí você baixa isso aqui, cara, olha que bonito isso aqui, cara. Quando você for lançar aí o seu imposto de renda, né? Olha que bonito. Você consegue ver aqui qual que é o grupo. Então você vê aqui que é o grupo 3, participação societária. Você pega o CNPJ já prontinho, qual que é o código, qual que é a quantidade, quanto que você tinha lá no início de 2023 e com o fechamento de 2024 aqui. Então você consegue lançar você fazer sua declaração de imposto de renda fácil, né? Você consegue ver os seus ganhos de capitais, você consegue ver inclusive aqui a parte de DARF, né? Quanto que eu tenho que pagar de DARF? Tem muita gente que tem medo aí de começar a investir porque não sabe quanto tem que pagar DARF, né? Eu sou isento na maior parte dos meses aqui porque realmente eu faço pouquíssimas vendas e quando eu faço com compensação de lucro, mas para te ajudar, você vai ter aqui realmente, ó, você consegue baixar e aí depois que você baixa, você consegue ver aqui qual que é o DARF que você tem que pagar por mês. Eu vou baixar aqui só para você ver que no meu caso aqui eu tô isento, mas você teoricamente poderia, caso faz muita venda aí, né? Isso aqui vai te ajudar pra caramba. Aí tem a parte Pro aqui, que você consegue, além de tudo isso, consolidador de carteira, você consegue tudo isso aqui, né? Você tem alguns cursos, tem rankings aqui, carteiras recomendadas, isso aqui eu não recomendo, né? Que você siga, não use carteira recomendada, não use, independente de qual seja, né? Posso falar bem aqui no Investidor 10, não vou recomendar as carteiras deles e nem acho que você tem que usar isso aqui como carteira recomendada não, pelo amor de Deus. Agenda de dividendos, relatórios, Graham, ranking aqui do Buy and Hold, as mais queridas, enfim. Isso aqui você consegue utilizar, né, um pouquinho aí das ferramentas a mais ali que você tem de ferramenta Pro aqui do Investidor 10. Mas olhando assim, né, pra parte de consolidador de carteira, que é o objetivo desse vídeo, cara, o Investidor 10, ele é mais completo, bem mais completo. Tem algumas coisinhas ali que eu gostei no Status Invest, tem algumas coisinhas que eu gostei no Status Invest. A parte de correlação, pô, essa parte de correlação aqui é muito braba, poderia ter ali no Investidor 10 também. É, umas características uma ou outra, mas eu largaria o Investidor 10 por causa disso aqui? Não largaria, né? Hoje eu uso o Investidor 10 como meu principal consolidador de carteira, você vai entender isso aí. Caso você queira continuar vendo as séries aí, né, se você quer, deixa nos comentários, eu quero o Investidor 10 versus tal agora, porque além de tudo, dá uma olhada nisso aqui. Para você ter acesso aí ao plano pago aqui do Status Invest, cara, você precisa pagar aí R$21,90. R$21 para poder ter acesso a um ano, beleza? R$21,90. No Investidor 10 você tem essas opções. Se você quer só um ano, é 12 de R$19,90, né? Então fica praticamente elas por elas aqui é R$2 mais caro, né? R$2 mais caro. O Investidor 10 tem muito mais opção, muito mais funcionalidade, ele tem isso aqui não tô nem fazendo propaganda não, tô tentando te ajudar mesmo para você conseguir escolher o melhor aí, custo-benefício, né? Só que quando você contrata o Investidor 10 no maior prazo, pô, vai ser 12 vezes R$59,70 para você conseguir 5 anos. Você vai pagar 3 anos aqui, mas você vai levar 5. Então, vamos ver quanto que fica aqui, ó, 12 vezes R$59,70 dividido por 60 meses, cara, ficou R$11,90, né? Você não tem essa possibilidade aqui no Status Invest, então fica muito mais barato, fica metade do preço para você ganhar mais do que 2, 3 vezes o que o Status Invest oferece. Não tô atacando o Status Invest, pelo amor de Deus, é porque realmente
realmente eu como consumidor tenho que julgar, né? E eu julguei aqui melhor o investidor 10 mesmo, né? Na minha opinião, faz muito mais sentido tanto para custo-benefício quanto para utilização de plataforma. Imposto de renda ali ajuda pra caramba. Parte de consolidação de carteira é muito melhor. É mais atualizado, né? É mais atualizado, pô. Olha, eu fiz compras aí anteontem e aí já tá aqui na parte da minha carteira já consolidou os dados. Então a consolidação de dados é bem boa. Eu não sei como que funciona o suporte do Status Invest, porque eu nunca entrei em contato, mas o suporte do Investidor 10 é muito bom. Você entra em contato com os caras respondem aí normalmente até 48 horas, responde e resolve o seu problema. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher se você ainda não tem um consolidador de carteira. Lembrando que o Investidor 10 você consegue usar ele gratuito também, tá? Eu ensino você a consolidar sua carteira sem precisar pagar nada. Olha que loucura. Eu ensino isso dentro do quadro Adeus INSS. Então é só você conferir lá, porque lá você tá importando R$250 por mês. Pô, então R$11 faz diferença, né? R$11 já é praticamente 5% do seu aporte. R$21, então, no caso do Estados Unidos, é 10% do seu aporte. Não dá pra você abrir mão desse dinheiro ainda pra poder comprar um consolidador. É melhor que você aporte tudo, até que você consiga receber de dividendos o que você vai pagar no consolidador, por exemplo. Então lá eu te ensino a fazer esses lançamentos manuais. Se você quiser, é só clicar aqui pra você conferir desde o primeiro vídeo desse quadro, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma forcinha aí pra nós, dá uma forcinha, deixa o like aí, se inscreve no canal. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.